Olá, seja bem-vindo de volta. Antes de começar, ative as notificações e fique sempre informado sobre nossos novos vídeos. Agora vamos prosseguir. Seção 7ª. Da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por duas testemunhas, se possível. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se à lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento. Artigo 195. O requerido terá prazo de 10 dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita. Inciso 1º. Pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido. Inciso 2º. Por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal, lavrando certidão. Inciso 3º. Por via postal com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal. Inciso 4º. Por edital com prazo de 30 dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal. Artigo 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público, por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá sentença. Seção 8ª. Da habilitação de pretendentes à adoção. Artigo 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste: Inciso 1º. Qualificação completa. Inciso 2º. Dados familiares. Inciso 3º. Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável. Inciso 4º. Cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas. Inciso 5º. Comprovante de renda e domicílio. Inciso 6º. Atestados de sanidade física e mental. Inciso 7º. Certidão de antecedentes criminais. Inciso 8º. Certidão negativa de distribuição cível. Artigo 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 dias poderá: Inciso 1º. Apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197-C desta lei. Inciso 2º. Requerer a designação de audiência para a oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas. Inciso 3º. Requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. Artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude,
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial, de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Parágrafo 2º. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no parágrafo 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional, e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Parágrafo 3º. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Artigo 197-d. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no artigo 197-c desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197-e. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Parágrafo 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no 3 do artigo 50 desta lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando. Parágrafo 2º. A habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente mediante avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 3º. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 4º. Após 3 recusas injustificadas, pelo habilitado, à adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Parágrafo 5º. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção, ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção, e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Artigo 197-f. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Parabéns! Você terminou o estudo do texto. Aproveite e conheça nossas outras redes sociais. Vamos produzir muito conteúdo interessante lá. Vamos ficando por aqui. Obrigada. Nos vemos em breve.